Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar. No programa de hoje, olha o que você vai conferir. A ginecologista e mastologista do PhD, o Passe Hospital, doutora em medicina pela USP, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia em Minas Gerais, doutora Bárbara Passe, conversa conosco sobre as indicações do pré e pós-menopausa. Temos também a terapeuta integrativa e mentora de mulheres, Kel Carlesso, que vai ajudar a gente a refletir sobre as questões sutis do feminino e como viver a menopausa com potência, consciência, plenitude. A gineterapeuta, doutora em arte e educação, a Adriana Mira Cunhã, compartilha com a gente os seus conhecimentos sobre vida potente durante e pós a menopausa. Claro, temos também o quadro Mitos e Verdades para conhecer mais as noções sobre o fim da fertilidade orgânica da mulher. Vamos lá, da mulher nascemos todos, isso a gente sabe, né? Não tem dúvida nenhuma. Os heróis, os sufragistas, os ditadores, os humanistas, os bons, os maus, todo mundo vem de uma mulher. O poder de gerar a doação do próprio corpo para então criar outro é o que mais encanta as pessoas ao pensar na força da mulher. Mas as fases do corpo feminino vão muito além do fator reprodutivo. A cada momento, o organismo da mulher está conectado a uma força, a uma energia, que, como tudo na natureza, se faz como um ciclo. Essas fases, que hoje são especializadas em diferentes entendimentos e conhecimentos, vão ajudar também a gente a entender melhor as dores e as delícias do que muita gente considera o fim, mas que, na verdade, é um rito de passagem, um portal de oportunidades. Estamos falando da menopausa. Já está aqui no estúdio conosco a doutora em medicina pela USP, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia em Minas Gerais, doutora Bárbara Passe. Alegria conversar com você, doutora. A gente já estava conversando aqui antes do programa, a gente já estava viajando pelo mundo aqui, de tão boa que estava a conversa. Isso, Fernando. E agora a gente vai falar desse momento aí, muito importante na vida da mulher. A gente vai ter uma oportunidade de falar sobre isso no programa todo, mas eu acho que tem, assim, a primeira coisa que a gente precisa cravar aqui, que menopausa não é doença, né? Isso. Obrigada pelo convite, Fernando. É um prazer estar aqui falando com vocês. Na verdade, menopausa é uma fase em que todas nós mulheres esperamos poder viver, né? Por que esperamos? A mulher que não chega na menopausa, infelizmente, morreu antes. Então, eu tenho algumas pacientes que chegam no consultório, doutora, eu não quero chegar na menopausa de jeito nenhum, eu quero demais. Se eu não chegar, morri antes. Então, assim, só para que as pessoas entendam o que é menopausa, como é a mulher. Então, na verdade, a mulher tem 2, 3 ciclos na vida, né? Que é um ciclo pré-menarca. O que é menarca? É a primeira menstruação da mulher. E essa fase da primeira menstruação até a última, nós chamamos de menacme. Quando a média da mulher brasileira é de 49 a 51 anos, começa a entrar na falência ovariana, o que é isso? Os nossos ovários não aguentam mais responder aos estímulos hormonais e param de produzir os hormônios. Então, nós entramos naquela fase de climatério, que é uma transição entre menstruar e parar de menstruar, e entramos na fase chamada de menopausa. E o que então acontece na menopausa? Baixa, drástica e ruptura de hormônios, os hormônios femininos, que principalmente o estrogênio, a progesterona e a testosterona, que vai acarretar algumas mudanças na vida da mulher. E alguns desses hormônios, eles são protetores, principalmente do coração da mulher. Então, é preciso muita informação útil sobre saúde e qualidade de vida desse momento para que a mulher consiga viver de forma plena, que é o nosso objetivo do programa de hoje, esse período tão importante, né? Sim, Fernando, principalmente porque a expectativa de vida no mundo inteiro vem aumentando muito. Até o conceito de terceira idade já vem alargado, né? Antigamente as pessoas morriam com 30, 40, 50 e agora nós estamos vivendo até 80 anos. Então nós estamos falando de pelo menos 30 anos vivendo na menopausa. Isso não pode, de forma alguma, significar o fim da qualidade de vida. E você está falando 80, mas 80 é uma média, né? A gente está além. Né? Então, assim, a gente tem que ter qualidade de vida, e não só no sentido de não ter uma doença. É estar apta, a estar alegre,
a ter uma relação sexual saudável, a ter uma pele bonita, a conseguir fazer atividade física. Então, hoje a gente tem vários artifícios, sejam medicamentosos ou não, que com certeza minha colega vai falar sobre isso depois, para dar para essa mulher qualidade de vida, bem-estar, que é o título do nosso programa. Saúde e bem-estar. Bem-estar e saúde. Agora, esse entendimento do processo vai ajudar também a ela se conhecer melhor e entender que algumas manifestações, algumas transformações são absolutamente normais, até mesmo de humor, até mesmo de astral, até mesmo no que ela entende como existência, né? Muito importante a gente falar sobre isso. Fernando. E só complementando o que eu tinha falado no início, tem um estigma de que a menopausa é uma doença. Realmente não é uma doença, no termo de forma alguma da doença, mas algumas mulheres têm tantos sintomas maléficos que se transformam numa doença. Então é aí que nós entramos para realmente transformar esses sintomas, amenizá-los e darmos qualidade de vida. Tem mulher com muito fogacho, que são aqueles calores que sobem no pescoço, que depois vem o frio, falta de humor. Outro dia chegou uma paciente no consultório e falou assim: Bárbara, eu estou chata, eu não estou me aguentando. Eu não estou me aguentando e tenho certeza que é baixa hormonal. E o estrogênio, que é o hormônio da alegria, da finalidade, despenca. E realmente o corpo sente. Sim. Não é que a mulher não quer ser feliz. Falta hormônio. Sim, sim. Né? Além da idade, aproveitando isso que você está dizendo, além da idade, que já é uma referência importante, quais são os sinais? Você falou de alguns. Quais são os sinais que essa fase está chegando? Então, o principal sintoma é a alteração do fluxo menstrual, porque esse é visível. Né? Humor, tristeza, isso é mais subjetivo. O principal sintoma é a alteração do fluxo menstrual. Ou a paciente, de repente, para de menstruar abruptamente, não menstrua mais, ou ela começa a menstruar mais do que o usual, ou começa a ter intervalos maiores nesse ciclo. Então, normalmente, o principal sintoma clínico visível é em relação ao fluxo menstrual. Qual é esse período aí? Cada mulher tem o seu, né? A média do fluxo menstrual é de 28 e 28 dias, vira o ciclo. Né? Mas tem mulheres com ciclos mais curtos, mulheres com ciclos mais longos, mulheres que tiraram o útero por algum motivo, alguma cirurgia, então não tem esse padrão. Aí a gente tem referências também laboratoriais, né? Nós fazemos alguns marcadores hormonais para ver se ela está na menopausa. Então a gente tem outros critérios. Mas principalmente o fluxo menstrual, os fogachos, ressecamento vaginal por falta de lubrificação, que é pelo hormônio, baixa de libido, baixa de vontade de namorar. E essa hora é muito importante o parceiro entender isso. Porque tem alguns parceiros que não entendem. Ah, você não gosta mais de mim, você está com outro homem. Não é. Sim. É baixa hormonal. Então, a gente precisa do apoio de todo mundo para conseguir colocar essa mulher com a qualidade de vida. E falar de uma forma mais clara sobre isso, né? Existe muito... a gente pisa em ovos quando fala sobre essa questão, porque tem muita associação com o fim de um apogeu, principalmente na nossa sociedade tão instagramável, né? Exato. Com tanta gente querendo manter para sempre essa maravilha, sendo que a vida é exatamente essa transcendência, esse caminhar. Fernanda, realmente assim, já era difícil pré-redes, pré-mídia, principalmente Instagram, imagina agora. Então, a aparência, o que passa para a mulher, pronto, entrei na menopausa, agora eu sou uma velha e estou acabada. E não é isso, né, gente? Igual eu falei, nós temos anos e anos depois disso, plenos, né? Sim. Que você pode ser realizada da mesma forma, mas a mulher tem vergonha. Sim. A gente vê muito isso no consultório, ela fica com vergonha porque ela é estigmada como velha, como incapaz, como sexualmente inapetente. A gente vai ter o segundo bloco para falar sobre esse empoderamento, sobre a forma de virar essa chave, que ela só vira do lado de dentro, ela só vira com uma mudança de pensamento e concepção. Mas no seu consultório, doutora, além de passar toda essa importância do autoacolhimento, você tem que, como médica, dizer que ela precisa se cuidar, porque, como a gente estava falando no início, hormônios protetores do organismo dela estão começando a parar de funcionar? Sim, mas aí que entra também a parte terapêutica. Nós vamos excluir as pacientes que têm contraindicação em fazer uma reposição hormonal, principalmente pacientes com passado de câncer de mama, com passado de trombose, que não queira fazer reposição hormonal. Mas hoje, quem não tem contraindicação, a gente orienta sim a fazer uma reposição hormonal. É claro que métodos saudáveis de vida, hábitos de vida, atividade física, uma boa dieta, isso tudo ajuda.
Mas a gente podendo, a gente também recomenda um pouco de reposição hormonal, pelo menos até os 60 anos de idade. Mulheres que começam a menstruar mais cedo vão também atingir esse período da menopausa mais cedo? Não, isso aí é um mito. A gente tem hoje o mitos e verdades aqui. Não, nem sempre existe essa relação, não. Tem mulheres com o que a gente chama de menarca tardia, que tem a menopausa precoce, jovem. Tá. A gente está falando do exercício físico aí que você falou tão bem. Não tem contraindicação para exercício Muito físico, antes, né? Pelo contrário, né? É bom para tudo. E como é que ele auxilia, onde é que ele vai entrar até para a produção de hormônios, também de outros hormônios? Exatamente, né? Serotoninas ou todas as socinas aí que melhoram o humor, né? A qualidade de vida física, a autoestima, que é fundamental, né? Então, isso tudo interfere no resultado final, que é a qualidade, é o bem-estar. Como é que, para o nosso público aqui que está acompanhando a gente, qual é o equivalente a essa fase para o homem? Porque é também importante que isso seja discutido com o casal, né? Então, isso aí eu costumo brincar que a natureza é um pouco cruel com as mulheres. Por quê? É muito raro a gente falar que o homem teve o que a gente chama de andropausa. O homem continua produzindo hormônios, ele continua fértil por toda uma vida, então a mulher realmente não. O que acontece com o homem, eventualmente, é que ele pode ficar impotente, com dificuldade de ereção, mas aí veio a medicação que ajuda o homem, né? Então, realmente, assim, é um pouco injusto. E o homem tem que entender para junto eles conseguirem permanecer saudáveis, com a vida do casal saudável. O que o homem não tem mesmo a andropausa. Sim. E pode repor testosterona. Caso tenha realmente comprovado uma queda da testosterona no homem, ele pode repor. E como é que você percebe, sua visão de consultório, esse entendimento da libido que já não é mais a mesma, a questão da lubrificação, tudo isso, como é que se coloca isso numa relação de casal? Como é que a mulher que está entrando nessa fase vai administrar essa questão que antes era tão corriqueira, tão... Era corriqueira e aceitava-se bem, porque há alguns anos atrás, entrou na menopausa, ok. A mulher meio que se anulava. E hoje ela não quer mais se anular. Ela quer continuar com uma vida sexual ativa. Então, o entendimento dos dois, que com essas mudanças todas que a gente tem, tanto reposição hormonal quanto hábitos de vida, namorar, a gente quer namorar mais, isso tudo melhora muito a situação do casal, mas tem que ter compreensão do parceiro, não ter cobrança. A doutora falou sobre a contraindicação de reposição hormonal para quem tem casos de câncer, né, histórico de câncer na família. Ou pessoal. E aí, como é que isso pode ser contornado, já que os hormônios são tão aí importantes? Vão ser as outras terapêuticas não hormonais. Nós temos alguns antidepressivos que melhoram a questão do calor. Nós temos hidratantes vaginais sem hormônio. Eu brinco que é como se fosse o creme de pele, a gente passa no rosto, a gente passa na pele, a gente também usa endovaginal com aplicadores que lubrificam, né? A paciente consegue ter uma lubrificação. Durante a relação pode usar o hidratante também. O hidratante usa à noite, antes de dormir, tem lubrificante na hora da relação e hábitos de vida. Hábitos com saudáveis. Certeza, vamos manter a autoestima, igual eu falei, libera essas citocinas, serotonina, isso tudo aí que realmente melhora a sensação de bem-estar. Exatamente. Entendeu? A gente já antecipou um pouco aqui a questão do mitos e verdades, né? Porque quando a gente fala de menopausa, a gente fala muito de achismos, né? De questões que já são pré-estabelecidas. Vamos logo, então, para o nosso mito ou verdade? Vamos. Vamos lá, então. Está na hora. Vamos lá. Mitos e verdades sobre a menopausa. A doutora Bárbara Passe, ginecologista, mastologista do Passe Hospital. E vai tirar essas dúvidas. Sabe como é que funciona, né, doutora? Eu falo assim, eu falo a frase como uma afirmação e a senhora diz mito, verdade. Pode até falar mais ou menos. Pode ficar em cima do muro, não tem problema. Tá bom? A primeira questão é, a mulher sente mais calor na menopausa. Isso é mito ou é verdade? Verdade. Não são todas, mas de uma maneira geral, sim. Os chamados fogachos. E realmente é muito calor. O que são esses fogachos? Como é que eles podem ser explicados assim? Ele independe da temperatura? Independe da temperatura. De repente sobe um calor, assim, os pacientes relatam. Calor no pescoço que sobe. Pode estar frio. Pode estar frio e vem esses calores que a gente chama de flush. E vem mesmo. É uma queixa muito frequente no consultório, mas não são todas, mas é uma queixa muito comum e muito frequente. Agora, o fato dela sentir mais calor
Eu acho que aí é uma questão até de condição mesmo. Ela fica, além do fogacho, ela sente mais calor? Não, são esses calores. Vai, chega e vai embora à mesma velocidade. Aí passa 1, 2, 3, 4 horas, vem de novo. É uma Sim. coisa assim... Deve causar um mal-estar, né? Mal-estar. Inclusive, assim, eu tenho algumas pacientes que falam, Bárbara, eu estou no meio de uma reunião, no meio de uma audiência, e eu começo a transpirar, meu bigode escorre. Realmente, algumas pessoas passam situações constrangedoras. O que faz? Qual é a profilaxia? Reposição hormonal, ou quem não pode tomar, tem alguns antidepressivos que ajudam nisso, que são vasodilatadores e ajudam nisso. E esse processo vai durar durante muito tempo? Pois é muito familiar. Então, eu falo sempre com meus pacientes, como é que foi sua mãe? Tem gente que não tem. Tem gente que tem 1, 2, 3 anos. Tem mulheres que têm 10 anos. 10 anos. E não tem uma fórmula, não tem uma regra. Sei. Vai ter que usar a reposição hormonal para isso. Ou não, porque algumas não querem. Elas preferem, não, eu prefiro aceitar assim, eu não quero hormônio. Nós orientamos, e eu acho que na medicina, a função nossa médica é orientar. Mas a decisão do sim, do não é da paciente. Né? A outra questão é essa. Menopausa não é doença. É mito ou verdade? Verdade. Verdade. Mas às vezes se comporta como se fosse. Muito interessante o que a doutora falou, porque, claro, não é doença, é uma fase da vida que é inerente a todas as mulheres que têm a sorte de estarem vivas, né? Mas todos os problemas no entorno da menopausa podem ser também atrapalhar a vida como uma doença. Sim. Pode atrapalhar a qualidade de vida daquela mulher. A gente listou esses problemas. A gente falou sobre a questão do hormônio que deixa de proteger, principalmente o coração, né? Um cuidado que acaba sendo muito importante, né? Tem uma lista imensa aí, Tem uma lista imensa. E a gente espera conseguir sempre resolver todas as nossas pacientes, né? Tá. E principalmente como equipe multidisciplinar, que vai ser dito depois. Exatamente. Hoje nós vamos ter, no segundo bloco, uma série de atitudes, também de sugestões para que a nossa telespectadora encontre a forma de definir a menopausa não só como um fim de um ciclo, mas a oportunidade de um portal de transcendência para uma fase maravilhosa, né? Adoro essa perspectiva. E é interessante também, né, Fernando, que na menopausa, de maneira geral, você já criou seus filhos, né? Você já está realizada profissionalmente, você já tem a oportunidade de fazer suas opções. Eu quero viajar, não quero, quero namorar, não quero tomar um vinho, não quero. Então, assim, a gente não pode transformar isso num problema. Muito antes, pelo contrário, tem que aproveitar o privilégio de estar bem, de estar viva e curtir da melhor maneira possível. A projeção de mulheres que vão estar na menopausa quando a gente chegar em 2030, ela é astronômica, é absurda, porque... Nós estamos envelhecendo. Estamos envelhecendo, a pirâmide... Invertendo. Está invertendo, né? Vamos ter mais avós do que netos no mundo, no Brasil também, né? Exatamente. A outra questão é essa, depois da menopausa não é possível engravidar. É mito ou verdade? Verdade. Verdade. Realmente a gente não engravida pós-menopausa. A gente não tem mais o óvulo, né? Então é impossível engravidar. A não ser que o que a gente vê algumas eventualmente são mulheres que engravidam, mas com ovo doação. Sei. Ela pega um óvulo emprestado e faz o tratamento de infertilidade. Isso hoje é possível. Mas quando você falou que um dos sinais da menopausa é o atraso, a parada da menstruação, aí me ocorreu isso. Pode acontecer uma confusão ali só um atraso e a mulher acha que agora chegou na menopausa e pronto. Boa pergunta, Fernando. Não só pode, como acontece. Acontece. Algumas mulheres de 40 e poucos anos que acham assim, não engravido, não vou engravidar, tô com atraso menstrual e tal. E entrei na menopausa. Na verdade, estão grávidas. É raro, mas acontece. Então, sim. Por isso, tem algum númerozinho mágico aí de atraso que tem que ser considerado? A gente falou do ciclo aí de 28 dias, mas assim, parou de menstruar. Tem que ficar quanto tempo sem menstruar para entender que é menopausa? Que é menopausa? 6 meses. Boa pergunta. 6 meses. A fase de transição do climatério, que é quando começam os sintomas, até realmente se definir, ela está em menopausa, são 6 meses sem menstruar. Ficou 6 meses sem menstruar, pronto, está na menopausa. E aí é o resto da vida. Porque numa situação normal, 3 meses sem menstruar, pode pensar, não, pode ser gravidez mesmo, né? Sim. Mas na menopausa não. E aí o perigo, a mulher pode engravidar. Pré-menopausa pode. Pré-menopausa. É uma atenção que precisa ser tomada. Sim, a anticoncepção tem que continuar até definir que realmente a paciente está em menopausa. Essa é uma dica de ouro, hein? Essa é uma dica de ouro do programa de hoje. A questão número 4 é essa. Na menopausa, acontece uma redução da libido. Mito ou verdade?
Infelizmente, verdade. Baixa hormonal. Baixa hormonal. Baixa hormonal. Então, realmente, cai bem a libido e às vezes a mulher, mesmo tendo um pouco do desejo, já tem mais dificuldade, às vezes, de alcançar o orgasmo, tudo questão hormonal. Tudo é hormônio nessa vida, Mas né? a gente consegue dar um jeito, a gente consegue melhorar. Não pode simplesmente falar, aceito isso e pronto. Claro que Né? não. Igual eu falei, a gente tem que ter qualidade. A outra questão, a vida sexual pós-menopausa é e deve ser prazerosa. É mito? É verdade? Deve ser, né? Deve ser, né? Deve Claro. ser, deve se procurar isso, né? Isso, claro. Só melhor não fazer. Né? A questão número 6 é essa. A menopausa só chega depois dos 59 anos de idade. Mito ou verdade? Mito. Na verdade, a média da mulher brasileira entrar na menopausa é de 49 a 51. 59 todas já estão na menopausa. E eventualmente pode ter menopausa, algumas com 53, 54 já é minoria, e algumas 40, 40 e poucos, que também é menos. Essa é a menopausa, menopausa precoce. que não tem relação com a primeira menstruação. Não. E outra coisa interessante, a questão da menopausa precoce, que a gente tem visto muito no consultório, sabe, Fernando, que eu acho interessante falar no mundo de hoje, é que nós mulheres a tendência é cada vez postergar mais a gravidez. Né? Nós queremos ter uma carreira, fazer um doutorado, se firmar profissionalmente, nisso nós vamos postergando a gravidez. Então, tem muitas mulheres que estão se tornando inférteis porque estão querendo ter filho depois. E aí entra na questão de ter que fazer um tratamento para engravidar, porque muitas vezes elas podem ter essa menopausa precoce. E o que isso é realidade hoje. O que causa essa menopausa precoce? Não se sabe ao certo. Eventualmente, algumas pacientes que fizeram quimioterapia, né, para algum câncer, alguma medicação, mas é mais familiar mesmo, sabe? Tirando essas pacientes que realmente a gente sabe algumas causas exógenas, é tendência mesmo, familiar. A outra questão aqui no nosso Mitos e Verdades sobre Menopausa, é comum ter problemas para dormir na fase de pré-menopausa. Aumenta a insônia. Aumenta a insônia. E muitas pacientes queixam muito, Bárbara, eu não durmo. De repente, aquela alteração hormonal dá uma alterada toda no sono também. Então, é uma fase que realmente precisa de muito cuidado. Muito cuidado, né? Muito carinho consigo mesmo, né? A família precisa cuidar. O marido, né? Precisa estar muito próximo ali, né? Que é muito triste, Fernanda. A gente vê até hoje, em 2022, maridos falando, não, como assim? Como assim? Né? E eles não entendem que realmente é uma alteração da idade, da mulher. A menopausa deve ser encarada como algo natural no corpo feminino. Mito, verdade. Verdade, com certeza. É uma fase da mulher. Né? Igual eu falei, que eu chegue lá, viva, saudável. Sim. Né? Quem tiver sorte, a gente está falando isso aqui o tempo inteiro. Isso. A questão número 9 é essa. Praticar exercícios físicos ajuda a controlar os sintomas da menopausa. Mito ou verdade? Verdade. Tem algum específico? Algum tipo de atividade específica? Não tem. O importante é fazer aquele que você vai fazer. Eu falo isso muito com as minhas pacientes. Eu sou tenista. Eu vou jogar tênis. Eu não vou querer fazer natação, que eu não vou fazer. Não tem. O importante é você se exercitar. Seja aquele que te dê prazer, que você vai ter uma regularidade. Entendeu? Tem que fazer exercício. E a última questão é essa. A menopausa altera aspectos da pele, das unhas e dos cabelos. Mito ou verdade? Verdade. Verdade. A pele fica mais ressecada, tem tendência a cair mais cabelo, a unha fica mais fraca, mas também tem tratamento para tudo isso. Tudo tem tratamento. Eu acho que assim, o importante é não se entregar. Né? O importante é mudar os seus hábitos, encarar aquilo como natural da mulher e em busca do seu bem-estar. Bom, doutora Bárbara, muito obrigado pela sua participação, valeu demais, dicas ótimas. Vamos voltar aqui, sempre convidada para falar mais sobre esse tema. Uma informação útil que ajuda e pode transformar as vidas, né? Obrigada, eu que agradeço, Fernanda. É uma honra estar aqui precisando, Valeu. A gente volta. Sempre, Viu? Um grande muito obrigado. abraço. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta também daqui a pouco continuando falando sobre menopausa, mas assim, entendendo que esse é um momento muito importante para o autoconhecimento feminino, enfim, vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Até breve.